Encontros, reencontros, experiências novas, isso faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. E o que tem isso a ver com emagrecimento? Você vai entender daqui a pouquinho. Meu nome é Ronaldo Damasio, nutricionista há 19 anos, mentor de mente e corpo leve. E hoje o meu trabalho não é somente emagrecer, mas trazer entendimento, renovação e transformação de uma nova mentalidade voltada para o emagrecimento e até mesmo uma ativação espiritual. Devemos lembrar que nós somos triunos, corpo, alma e espírito, e aquilo que você mais alimenta, mais vai se manifestar na sua mentalidade e, contudo, suas emoções, ações, resultados. Quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu falo muito sobre essa questão dos resultados baseados aí no que você tem dentro do seu inconsciente. Inclusive ontem, dentro da nossa mentoria, nós falamos sobre fé, um salto quântico dentro do processo de emagrecimento. O que é um salto quântico? É quando um elétron ele sai de um nível e sobe para outro nível de energia, e de maneira instantânea. E tem como a gente acelerar os nossos resultados dentro de emagrecimento quando nós alinhamos ali mentalidade. O que eu tenho percebido, eu estava até conversando com uma parceira que a gente está vindo aí um novo trabalho, e o detalhe é, as pessoas elas desejam ter uma renovação de mentalidade, elas ainda acreditam muito na fórmula mágica do instantâneo. E vamos entender uma coisa, tudo que é instantâneo não tem raiz forte, tá? Se você faz um miojo aí, ele leva 3 minutos para ser cozido, e aí você come aquilo ali que nem é um produto alimentício, ou que nem é um alimento, é um produto alimentício, né? Mas ele é prático, ele é rápido e ele é instantâneo. Se você quer comer, por exemplo, um macarrão de verdade, você vai preparar uma massa ou você vai comprar um macarrão bom, você vai ter que cozinhá-lo, você vai ter que preparar um bom molho e por aí vai. Então, ou seja, tudo que é bom e que é saboroso ou que é durável é construído, e isso leva um certo tempo, não é instantâneo. Por exemplo, você está aí hoje ansioso, estressado, irritado, teve um dia desafiador, e aí você busca instantaneamente consolar esse desconforto emocional que você está tendo no açúcar, no refrigerante, no doce, na bebida, não sei, cada um tem uma fuga. E o detalhe é instantâneo. Quando você come ali o açúcar, automaticamente libera dopamina no seu corpo, serotonina, e isso traz aquela sensação de bem-estar. E você está buscando esse ponto que não é muito interessante. Por quê? Porque isso vai trazer prejuízos para o seu organismo, vai trazer ganho de peso, vai trazer diabetes, pressão alta e por aí vai. Ontem eu estava atendendo uma paciente e ela falou assim, meu marido está com pressão alta, ele está acima do peso, a barriga está grande, faz exercícios, mas não está conseguindo eliminar peso e o colesterol alterado. Eu falei, olha, então você tem uma bombinha armada, a diferença é, eu só não sei quando é que isso pode explodir. Então o que a gente precisa compreender? Quando nós estamos emocionalmente abalados ou a gente não descobriu aquilo que tem causado dor no nosso inconsciente, nós vamos buscar algo instantâneo para aliviar ali aquela situação. E infelizmente a gente busca isso quando é na alimentação, em alimentos muito rápidos, e isso traz prejuízos aí para o teu organismo. E aí o detalhe é uma coisa que eu já falo há um bom tempo, que nós engolimos as nossas emoções. Então se você sente aí uma dor emocional, você precisa trazer um prazer imediato. E o prazer imediato não é almático, ele vem no físico, né? Ele vem por meio de uma refeição rápida e de preferência rica em açúcar, que libera mais dopamina ainda. E, ou seja, algo que te fere emocionalmente, agora está te ferindo também fisicamente. Por isso que ganho de peso está ligado muito mais na parte emocional do que só no ato alimentar. Se você tem uma mentalidade reconstruída, se você sente paz, se você está se sentindo tranquilo, você não vai buscar esse refúgio numa alimentação não saudável. Você começa a compreender, por exemplo, que o teu corpo ele deve ser alimentado e não somente gerado prazer imediato.
E para a gente alimentar o nosso corpo, o que nós precisamos é de comida de verdade. E comida de verdade é uma coisa que eu já falei, ela nasce no chão, ela precisa ser alimento que Deus colocou na natureza. Lembre que Deus nos criou e nós somos vida. Se a gente é vida, a gente precisa colocar alimentos que geram vida em nós. Então, o que nasce do pó e voltar ao pó, a gente precisa pôr dentro de nós. Se você vai para o industrializado, aquele alimento, aquele produto alimentício, ele é morto. Então, um corpo que tem vida, a partir de agora, ele vai começar a gerar morte. Então, quanto mais morte você colocar dentro do seu corpo, que é vida, mais você vai estar propício à morte. E se você começar a colocar alimentos de verdade para dentro de si, você vai alimentar a vida. Obviamente que nós vamos envelhecendo com o passar do tempo, isso aí é algo natural e a gente vai perdendo eficiência. Por exemplo, eu tenho uma paciente no consultório que ela já tem 64 anos, tem um resultado incrível. Inclusive, ela quase não tem celulite nenhuma, devido a um padrão alimentar excelente, a uma prática de exercícios regular, e ela tem uma vida boa, tranquila, calma, feliz. Então, ou seja, mas mesmo assim ela já tem algumas percepções que o corpo demora a responder a alguns estímulos, e isso é natural. Então, ou seja, nós vamos envelhecendo. Eu hoje estou mais velho do que ontem, e amanhã estarei mais velho do que hoje. Então, o nosso corpo ele vai perdendo, com o passar dos anos, um pouco ali a funcionalidade, e é por isso que às vezes você deseja emagrecer aí, e aí você não consegue ver aquele resultado tão imediatista. Ontem minha paciente falou assim, nossa doutor, antigamente eu ficava uma semana fazendo uma reeducação, era 1 quilo que eu mandava embora. Agora eu consegui 2,5 em um mês. Eu falei, e tá normal. A gente ajustou alguns detalhes, que ela realmente estava pecando, mas coisas muito simples. E é normal essa redução da velocidade. E aí a gente precisa compreender que o instantâneo não existe. Se ele existir, ele vai vir muitas vezes. Ele vai vir acompanhado de medicação, cirurgia, procedimentos invasivos, alguma coisa nesse sentido. E se você não tiver a sua mentalidade alinhada com o que deve ser feito de verdade, você vai voltar a ganhar peso com o passar do tempo. Por isso que o Mounjaro, o Ozempic, as canetinhas da vida hoje, que está muito na moda, eles até têm resultados efetivos, satisfatórios dentro do processo de emagrecimento. E eu sempre sugiro que se você vai fazer um exercício, seja muito a você, não como a fórmula que você está acreditando que possa ser mágica. Lembre que fórmula mágica não existe, tá? Mágica é uma ilusão. Então, quem vende simplesmente emagrecimento rápido, de maneira instantânea, está te vendendo uma promessa falsa. Você vai até ter algum resultado enquanto você faz, e se você conseguir fazer, e depois de algum certo tempo, se a sua mentalidade não foi renovada, se você não entendeu que é necessário viver processos, você vai voltar a ter um ganho de peso. Na maioria das vezes, aí você vai ganhar muito mais peso do que você tinha inicialmente. Por quê? O corpo ele vai tentar compensar aquela perda. E isso também é natural. Então, o que a gente precisa? Ter clareza e entendimento. Eu preciso viver processos. E processos, muitas das vezes, não serão muito satisfatórios ao nosso ego, ao nosso inconsciente, porque vai nos tirar da zona de conforto. Você precisa entender que qualquer crescimento na sua vida é necessário sair da zona de conforto. A minha parceria que eu estou firmando agora, inclusive nós estávamos conversando, ela falou, Ronaldo, nós vamos ter que reestruturar o teu Instagram, nós precisamos tirar algumas coisas que você fala de mentalidade, a gente precisa colocar algo mais na parte nutricional, a gente precisa mudar às vezes um pouco o teu estilo de roupa. Cara, isso assim, quando você ouve a primeira vez, você fala, caramba, eu vou ter que me recriar, e é isso aí. O que acontece? Muitas das vezes a gente não tem alcançado o resultado que a gente deseja, porque a gente quer ir na nossa força do braço, sem, às vezes, até conhecimento, ou às vezes tem conhecimento, mas a gente tem resistência à mudança, e isso para mim está sendo incrível. Por quê? Porque vai me tirar da zona de conforto.
Eu preciso e tenho clareza hoje plena e absoluta que zona de conforto não gera crescimento e desenvolvimento. Eu preciso sair de zona de conforto. E é por isso que vai ser desconfortável? Vai. Mas eu topei o desafio, por quê? Porque eu preciso continuar crescendo e evoluindo. É que eu vou ser sincero com você, esse tipo de entendimento hoje eu não tinha antigamente. E isso somente está acontecendo com uma renovação de mentalidade. E cada dia mais eu gosto disso. Inclusive, eu quero te pedir o seguinte: se esse conteúdo está fazendo sentido para você, dê o like, comente e compartilhe. Você ajuda muito no crescimento desse canal. Se você não é inscrito, se inscreva também. Logo, então, ou seja, desenvolver, crescer é necessário desconforto. Entende isso, seja no emagrecimento, na saúde, no seu relacionamento, no seu crescimento profissional, você vai ter que se esforçar. E detalhe, você vai ter que viver processos. E viver processos, muitas das vezes nós não queremos, mas é necessário. Para o seu emagrecimento ele ser efetivo, entenda que vai ter que acontecer processo. Detalhe, quando você faz no primeiro momento, você não enxerga imediatamente os resultados, porque não pode ser imediatista. Agora, com o passar do tempo, tudo aquilo que você tem feito, todas as suas ações vão ser acumulativas e daqui 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, você vai ver aquilo que você imaginou inicialmente, se não for melhor. Detalhe, muitas das vezes a gente cria algo na nossa mente, ou não vai sair do jeito que nós planejamos, ou vai sair melhor do que imaginamos. É que para sair melhor do que imaginamos, a dica que eu te dou é: tenha um orientador, tenha um conselheiro, tenha um mentor, tenha alguém que possa te direcionar. Sempre quando eu andei acompanhado com direção, meus resultados aceleram. E é por isso que até comentamos ontem na aula, a fé que leva ao salto quântico é quando você tem uma orientação. Quando você muda a mentalidade, você transforma as suas decisões, elas começam a ser mais assertivas e o seu processo vai ficando cada vez mais fácil. Então eu convido a você a continuar seguindo a gente aqui, me acompanhar nas redes sociais. Vem projeto novo aí, eu vou fazer um desafio de 7 dias de desinchaço. Provavelmente nós vamos iniciar ali no dia 15 de setembro, eu estou programando a data e montando alguns materiais. E eu convido você a estar comigo, vai ser muito barato mesmo. E vai ser algo assim que eu tenho certeza que vai já dar aquele start, aquele pontapé inicial. E para você já colaborar com a gente, nós temos aqui os nossos materiais. Eu vou ficar imensamente feliz por você estar plantando na minha vida e plantando na vida de outras pessoas. E eu quero dizer que semana que vem a gente se vê mais uma vez. Um grande abraço, fiquem com Deus, bom final de semana.